Graça e paz para todos. Com muita alegria que nós estamos dando início a mais um culto online aqui diretamente do templo da Igreja Batista Manancial aqui em Lesbão Veloso. Estamos aqui para adorar ao único que é digno, ao Senhor Jesus Cristo. Quero desejar uma boa noite para todos que já se encontram conectados para adorar o Senhor juntamente comigo. Minha esposa Sheliane Belo, meus filhos ali na nossa residência, Keila e Theo, a irmã Ana Cleide, a irmã Eunice, a irmã Joelma, a irmã Germana, o irmão Francisco. Deus abençoe. A Cíntia, a Regina, em nome de Jesus Cristo. Vocês que já estão chegando, que já estão se conectando, nós vamos cantar um louvor e na sequência estaremos orando, dando início a mais um culto em nome de Jesus Cristo. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluia. Nós iremos orar ao Senhor. Seja bem-vinda, irmã Lucineide, graça e paz. Seja bem-vinda, irmã Rosa Moura, graça e paz. Fabiana Moura, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vinda, irmã Helena, graça e paz. Vamos orar ao Senhor Jesus, vamos apresentar as nossas vidas a Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua santa e gloriosa presença, para juntos, unidos numa só fé, num só Espírito, te glorificarmos, adorarmos ao Senhor, o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão, receba, Senhor Deus, o fruto dos nossos lábios que confessam o Teu nome, o nosso louvor, e que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, abençoando nossa casa, abençoando nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Cuida, Senhor Deus, do Teu povo, fortalece quem está fraco, cura os enfermos, esteja salvando os perdidos, levantando os caídos. Em nome de Jesus, dê paz a quem está precisando. Fala, Senhor Deus, mais uma vez de maneira poderosa a cada coração, e que todos sejam cheios do Espírito, sejam transformados pela Tua palavra,
e mais uma vez se encham de fé na tua palavra, se encham de fé no Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração, Senhor, que a Ti fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a paz, irmã Maria dos Milagres, Deus abençoe. Deus abençoe, irmã Lenia em Francinópolis, todos os irmãos aí, toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Vamos continuar louvando ao Senhor. Povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. E Deus esse, está por perto, e fez o seu projeto no deserto. E Deus esse, está por perto, projeto no deserto. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto, e não havia doentes, maná que vinha do céu, matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse, está por perto, que fez o seu projeto do deserto. Que Deus é esse, está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus provedor, que sustenta o seu povo até mesmo em meio ao deserto. Nós vamos ainda louvar o Senhor com o hino 108 do cantor cristão. Depois estaremos ministrando a palavra de Deus em cada coração nessa noite. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem do porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar,
falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos falar nessa noite sobre a cura do servo de um centurião, baseado aqui em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos, Senhor Deus, agradecidos na Tua santa e maravilhosa presença, para juntos ouvirmos Tua voz, e queremos que o Senhor fale de uma maneira profunda e maravilhosa a cada coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, essa passagem, uma passagem bastante conhecida das Escrituras, que se encontra no Evangelho de Lucas, mostra a cura do servo de um centurião. Jesus Cristo, ele concluiu as suas palavras sobre os dois fundamentos, a casa edificada na rocha, a casa edificada na areia, e agora ele entra novamente em Cafarnaum, lhe dando uma nova oportunidade. Como ele sempre fazia com as pessoas, lhe dava uma nova chance. E Cafarnaum foi uma das cidades que mais provou, experimentou dos milagres do Senhor Jesus Cristo, apesar de as pessoas não crerem, a maioria não se arrependeram. E a Bíblia diz que o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. E ele ouviu falar de Jesus, diz a Bíblia, e quando ele ouviu falar de Jesus, a respeito de Jesus, ele enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. E aqui já aplicaremos a primeira lição para a nossa vida. A primeira lição é que ele demonstra compaixão. O centurião demonstra compaixão pelo seu servo, que estava quase à morte. Um centurião era um comandante de 100 soldados, de uma centúria, e os servos ou escravos na época eram considerados até como objetos. Ele poderia
dispensar esse servo porque ele estava doente. Mateus vai dizer que ele estava paralítico, prostrado na sua cama, e ele poderia pensar: esse servo se tornou para mim inútil, eu vou dispensá-lo, ele não tem mais nenhuma utilidade, porque ele é um mero escravo. Mas não, a Bíblia mostra que ele teve compaixão do seu servo, ele teve compaixão. Por que ele teve compaixão? Porque quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele enviou alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Mateus afirma que foi ele mesmo quem foi ao encontro, mas Lucas fala que ele enviou como que representantes dele. Então ele se importou, ele se colocou no lugar desse escravo, desse servo que estava paralítico ali na sua cama, na sua casa. Além de hospedá-lo na sua casa, ele procura uma solução para a sua vida. Certamente a sua enfermidade, a sua paralisia deveria ser muito grave, porque a Bíblia diz que ele estava quase morrendo. Ele estava quase morrendo. Ele estava doente quase à morte, a Bíblia diz. Mas ele não queria apenas ter posição, status social, apenas ser alguém reconhecido, de autoridade. Ele tinha um coração compassivo, ele tinha um coração amoroso. A Bíblia diz que ele muito estimava o seu servo, que é o que nós precisamos, meus queridos, ter muito hoje em dia, principalmente nesse período de pandemia: é compaixão, é misericórdia, é nos colocar no lugar das outras pessoas, assim como esse centurião. Mesmo aquelas pessoas que para a sociedade são insignificantes, mas nós sabemos que para Deus ninguém é insignificante, todos são importantes para o Senhor, e nós não podemos fazer acepção de pessoas. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos ter compaixão, nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas, principalmente pessoas que estão tão próximas, ligadas a nós, como era o caso desse servo, desse centurião, que recebeu da parte do seu comandante compaixão, onde ele, por causa da sua autoridade, ele manda representantes. A Bíblia diz, os anciãos dos judeus, pedindo a Jesus que viesse curar o seu servo. Então essa é a primeira lição, ele demonstra compaixão. Nós precisamos, meus queridos, ter compaixão, sentir a dor das pessoas, ter pena das pessoas, porque essa é uma das características de um verdadeiro cristão. Outra lição que nós tiraremos para a nossa vida, baseado na vida desse centurião, é que ele tinha um bom testemunho, ele dava um bom testemunho. No versículo 4 e versículo 5, a Bíblia diz que quando os anciãos chegaram, os anciãos dos judeus, perante Jesus, estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, ou seja, com insistência eles suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo. Os próprios que eram conhecidos dele, do centurião, desse comandante de 100 soldados, disseram que ele era digno de que Jesus fizesse isso, porque ele é amigo do nosso povo. Se ele era amigo do povo, é porque ele era um cidadão de bem, ele era uma pessoa que dava bom testemunho. Nós precisamos, meus queridos, ser amigos do povo, nós precisamos ser patriotas, nós precisamos ser pessoas que fazem amizades, que marcam a vida de outras pessoas, pessoas bem vistas perante a sociedade, que têm um bom nome perante a sociedade, como esse centurião tinha. A Bíblia diz que ele era amigo do nosso povo, conforme os próprios representantes dele aqui disseram. As pessoas sabem se nós somos amigos, se nós somos
patriotas, as pessoas sabem se verdadeiramente nós somos bem vistos, se nós somos amados. As pessoas sabem se nós somos bem-vindos no local onde nós nos encontramos. E esse é o desejo de Deus, que você seja um patriota, que você seja amigo do povo, que você seja uma pessoa de bom testemunho perante a sociedade que você vive. A terceira lição que esse centurião vai nos deixar nessa noite é de um grande legado, um marco no lugar em que ele vive. Ele deixou um grande legado, um marco no lugar em que ele vivia. No versículo 5, a Bíblia diz que aqueles representantes que foram enviados por ele disseram para Jesus: porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Um gentil, porque ele era um soldado romano, mesmo sendo de raça diferente, de um povo diferente, de costumes diferentes, considerados imundos pelos judeus, ele se importou, com a cidade que ele morava, ele se importou com Cafarnaum, e ele chegou a fazer uma sinagoga. Sinagoga essa que era o local de adoração dos judeus, era o centro do culto judaico, onde eles liam a lei, onde eles oravam, onde eles adoravam ao Senhor. E ele fez isso para que houvesse um marco na cidade que ele se encontrava, para deixar um legado, algo de positivo para a sociedade que ele se encontrava. Então ele deixou um marco, ele deixou um legado, ele fez uma sinagoga. E eu pergunto: qual o marco que nós estamos deixando na sociedade que nós vivemos, na cidade que nós vivemos? Nós temos sido úteis de alguma maneira? Nós temos feito alguma coisa para abençoar a nossa comunidade? Nós temos feito algo pela nossa cidade? Nós temos feito algo pelo nosso estado, pelo nosso país? Quando você morrer, qual o legado que você vai deixar para as futuras gerações? Qual é o marco que você vai deixar? Porque nós sabemos que tem um rei na Bíblia chamado Jeorão, que a Bíblia diz que ele morreu sem deixar saudades. Já pensou você morrer e ninguém chorar no seu velório? As pessoas sentiram um alívio, já foi tarde. As pessoas disserem isso acerca da sua vida. Nós precisamos marcar a vida das pessoas, nós precisamos ser úteis, nós precisamos abençoar as pessoas de alguma maneira. O que tiver ao nosso alcance nós devemos fazer, como fez esse centurião, que não se importava apenas com seu próprio umbigo, ele não era egoísta, ele pensava na sua comunidade, ele pensava no seu país, ele se colocou no lugar até mesmo de um povo que não fazia parte do povo dele, abençoando os judeus. Pelo fato de ser gentil, ele construiu uma sinagoga, e agora ele se tornou amigo do povo que ele se encontrava, da localidade que ele se encontrava. E como prova, os seus representantes dizem para Jesus: ele mesmo nos edificou a sinagoga. Que bênção, irmãos! É isso que nós temos que fazer, deixar um grande legado, um marco no lugar em que nós estamos vivendo. Eu pergunto: você tem deixado um marco? O que você tem feito para abençoar a sua comunidade, a sua cidade? O que você tem feito para marcar a vida das pessoas, para influenciar vidas, para abençoar, para aproximar as pessoas de Deus? O que você tem feito? Em quarto lugar, a Bíblia diz, meus queridos, que esse servo, que esse centurião, ele tinha amigos, ele fez amigos. Mesmo sendo um homem de posição, ele tinha tempo para fazer amizades. No versículo 6, a Bíblia diz que quando Jesus decidiu ir para curar o seu servo, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Então ele enviou amigos, ele
mesmo sendo alguém tão ocupado, alguém de estado social, alguém que ganhava muito bem, porque um centurião ganhava até 5 vezes o salário dele era 5 vezes a mais. Então era uma pessoa abastada, uma pessoa de autoridade, uma pessoa bem vista, uma pessoa muito ocupada. Ele tinha tempo para fazer amigos. Eu pergunto, você tem feito amizades? Você tem construído relacionamentos profundos? Vocês sabem que nós hoje vivemos, a maioria vive de relacionamentos superficiais, principalmente nesse mundo virtual, relacionamento de curtidas, certo? Comentários, às vezes de falsas alegrias, apenas de aparência. Eu pergunto se você está construindo verdadeiras amizades, se você tem feito amigos, pessoas que você possa abrir o coração, que você possa compartilhar as suas dores, que você possa confiar, que você possa contar segredos, pessoas de confiança, amigos, pessoas que têm marcado a sua vida, que você tem marcado a vida delas, que você tem construído um relacionamento profundo e não um relacionamento superficial, um relacionamento aguado. Você tem construído relacionamentos profundos, você tem feito amizades. Então ele nos deixa essa lição, a quarta nessa noite. Ele tinha amigos. A Bíblia diz em Provérbios que há amigos mais chegados do que o irmão. Há amigos mais chegados do que o irmão. Às vezes nós, tendo um bom amigo, nós tiramos tantas dúvidas, nós crescemos espiritualmente, nós somos auxiliados, nós somos tirados do prego muitas vezes por causa de uma boa amizade. Quantas vezes um ombro amigo é um grande suporte para nós chorarmos. Às vezes falta com quem a gente dê um abraço apertado. Você precisa construir amizades, você precisa de amigos. E esse centurião, ele nos dá esse grande exemplo, para que nós também hoje pensemos em construir relacionamentos profundos, verdadeiras amizades. Além de ele ter demonstrado compaixão pelo seu servo, de ter um bom testemunho perante a sociedade, de ter deixado um grande legado, um grande marco no lugar em que ele vivia, construindo a sinagoga, ter feito amigos, ele vai nos deixar mais uma lição, a lição da humildade. No versículo 6 e 7, a Bíblia diz que já perto da casa, quando Jesus foi curar o seu servo, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, o meu rapaz será curado. Veja a humildade desse centurião. Ele diz: não sou digno, ele diz para Jesus, de que entres em minha casa. Ele está demonstrando aqui humildade e reverência, respeito pela pessoa de Jesus, porque certamente ele ouviu falar da fama de Cristo, ele ouviu falar dos seus feitos, ele ouviu falar dos seus milagres, e ele sabia o que era uma pessoa ter autoridade. Por isso que ele diz: eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Semelhante ao que João Batista disse no dia do batismo de Jesus: eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim. João Batista disse que não era digno nem de desamarrar as correias das sandálias de Cristo. Então nós temos que sermos humildes também. Nós temos que aprender com esse centurião o que é ser humilde. Às vezes nós, meus queridos, perdemos muitas amizades
nos metemos em muitas encrencas porque nos falta humildade, falta nos reconhecer que nós não somos o centro do universo, que nós não somos o Todo-Poderoso, que existe alguém mais poderoso do que nós, que existe alguém mais respeitável do que nós. Esse alguém é o Senhor Jesus. Por isso que ele diz: Senhor, eu não quero que o Senhor se incomode. Ele chama Jesus de Senhor, ele tem respeito pela pessoa de Jesus, e ele diz: eu não sou digno que entres em minha casa, porque também ele sabia da rivalidade que havia entre judeus e gentios. Jesus, ele era um judeu e ele era um gentil, e na cultura da época, um judeu não podia entrar na casa de um gentil porque ele se tornaria cerimonialmente imundo. Claro que para Cristo isso não valeria, mas ele entende que isso poderia promover escândalo, e mais do que isso, ele é humilde para reconhecer que ele não é digno nem de que Jesus entre na sua casa, por causa da pureza de Jesus, por causa da santidade de Jesus, por causa da perfeição de Jesus. Então fica mais essa lição, a quinta nessa noite desse centurião. Ele agiu com humildade. Nós temos que ser humildes, meus queridos, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia manda nós nos humilharmos perante o Senhor, para que ao seu tempo Ele nos exalte. Aquele que se exalta, diz a Bíblia, será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A sexta lição que nós vamos guardar nessa noite, da vida desse centurião, aqui no texto, é que ele é um homem que entende o que é uma autoridade. Ele é tanto sujeito à autoridade, como tem autoridade. Veja no versículo 8 que ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Então ele sabe o que é ser uma autoridade, e ele sabe o que é se sujeitar a uma autoridade. No mundo que vivemos hoje, meus queridos, onde as pessoas não querem mais se subordinar a ninguém, as pessoas não querem mais se submeter a autoridades, não sabem nem o que é uma autoridade. O exemplo desse centurião é bem-vindo para hoje, mas para muitas pessoas isso soa estranho para os nossos dias, porque vivemos no meio de uma sociedade em que não sabe o que é hierarquia, não sabe o que é se subordinar, respeitar as autoridades. Mas essa postura de insubmissão, de insubordinação, é a postura do mundo, é uma postura das pessoas mundanas. Mas quando se trata de cidadãos do reino dos céus, de cristãos que são verdadeiros servos de Deus, sempre haverá o dever de subordinação, de submissão. Nós temos que entender que a palavra de Deus mostra que tem que haver hierarquia, tem que haver regras, tem que haver liderança, para que haja ordem, para que haja equilíbrio nos relacionamentos. Você vê que o próprio Deus é a autoridade máxima, o próprio Filho está subordinado ao Pai, e a Bíblia diz que Ele estabeleceu liderança no lar, o homem sendo cabeça da mulher, os pais sendo autoridade sobre a vida dos filhos. A gente vê que na escola tem diretor, você vê que no meio
dos policiais que tem delegado, né? Nós temos presidente da república, nós temos governadores, nós temos prefeitos nas cidades, e nós temos que ser submissos às autoridades, porque a Bíblia diz que todas as autoridades elas foram constituídas por Deus. Claro que a gente não deve obedecer, se subordinar quando a autoridade quer que a gente desobedeça a palavra do Senhor. Nós não devemos obedecer a autoridade, porque existe uma autoridade máxima, que é a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse comandante de 100 soldados, esse centurião, ele é um homem que entende o que é uma autoridade, porque ele é tanto sujeito à autoridade como tem autoridade, e ele fala isso para o Senhor, ele manda falar isso para ele: eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele o faz. Temos que ser submissos às autoridades. Nós, como cristãos, nós não podemos, amados irmãos, desobedecer às autoridades, desrespeitar as autoridades, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Só os insubordinados, os rebeldes, que não sabem o que é uma autoridade, é que vivem sem subordinação, sem submissão, sem obediência, e querem viver a vida do seu jeito. Então fica aqui mais uma lição, a lição da subordinação, da submissão às autoridades, que esse centurião nos concede nessa noite. E a última lição que nós vamos tirar da vida dele é que ele é um homem de grande fé. Diz a Bíblia no versículo 7, ele diz: por isso eu nem mesmo me julguei digno de ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele diz para Jesus: olha, o Senhor não precisa entrar na minha casa, o Senhor só precisa mandar uma palavra e o meu servo será curado. E no versículo 9 e 10, a Bíblia diz que, ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Esse homem deixou Jesus maravilhado, deixou Jesus admirado, porque nem mesmo em Israel Jesus encontrou fé como encontrou fé na vida desse centurião. Ele era um homem de grande fé. E a Bíblia diz no versículo 10 que, voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Louvado seja o Senhor, por causa da sua fé, por causa da fé que ele demonstrou ter na pessoa de Jesus. O servo dele foi curado, que estava paralítico, que estava quase à morte. Entenda, meus queridos, que o Senhor está olhando para a tua fé, para a minha fé. Por causa da nossa fé, um grande milagre poderá acontecer agora mesmo, na minha vida e na sua vida, na vida da nossa família. Jesus quer ver fé na minha vida e na sua. Então, registrem essas 7 lições que vocês ouviram, baseado na vida desse centurião. A primeira, ele demonstrou compaixão do seu servo, que estava paralítico, que na época era considerado um objeto, mas ele se importou, ele amou, ele estimou o seu servo. A segunda, ele era um homem de bom testemunho, era amigo do povo. A terceira, ele deixou um grande legado, um marco no lugar em que ele estava vivendo. Ele construiu uma sinagoga para abençoar a comunidade. Em quarto, ele fez amigos, ele tinha amigos. Nós temos que ter amigos. Em quinto, ele demonstrou humildade, não se achando digno de ter com Jesus, mas que Jesus mandasse apenas uma palavra, porque ele não era digno nem de que Jesus entrasse na sua casa. Ele demonstrou humildade. E a sexta lição
ele demonstrou submissão à autoridade. Ele sabia o que era se subornar à autoridade de Jesus. Ele entendia de que Jesus era a autoridade acima da autoridade dele. Ele tinha os seus subordinados, mas ele sabia que ele tinha autoridades que ele precisava obedecer, e nós hoje também temos que nos subordinar às autoridades. E a última lição na vida desse chefe, desse centurião, é que ele tinha uma grande fé. Uma fé que acreditava que apenas com uma palavra de Cristo o seu servo seria curado, e foi o que aconteceu. Quando os amigos voltaram para casa, eles encontraram já o servo dele curado, para a honra e a glória de Deus. Agora eu quero que você também guarde mais 7 lições, baseado agora em Jesus, na postura de Cristo. Você viu as 7 na vida do centurião. Agora eu quero que você guarde as 7 baseadas na postura de Cristo, na vida de Cristo. A primeira é que Cafarnaum foi um dos lugares onde mais Cristo operou milagres, e mesmo assim a maioria não se arrependeram, o que prova que o milagre em si não transforma a vida de ninguém. Veja que a Bíblia diz no versículo 1 que Jesus Cristo entrou em Cafarnaum. Cafarnaum está recebendo uma nova chance, mais um milagre da parte do Senhor Cafarnaum está recebendo. E Jesus falou que mais juízo essa cidade iria obter do que Sodoma e Gomorra, porque eles viram tantos milagres da parte do Senhor e eles não creram, e eles não se arrependeram, o que mostra que o milagre em si não transforma a vida de ninguém. Porque quantas pessoas hoje veem milagres da parte do Senhor e mesmo assim não creem, mesmo assim não se arrependem, e a vida dessas pessoas continuam sem mudança, continua aquela mesma velha vida de antes. A segunda lição, meus queridos, é que Jesus, ele já havia entrado em Cafarnaum. Ao entrar novamente, ele está dando mais uma oportunidade para as pessoas daquele lugar, assim como ele continua fazendo hoje. Jesus entrou ali, ele já tinha entrado, ele já tinha curado aquele paralítico, já tinha perdoado seus pecados, e agora vai curar esse servo desse centurião, o que mostra que o nosso Senhor Jesus, ele é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade, que ele nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Quantas pessoas hoje que estão tendo uma nova oportunidade de ouvir a palavra de Deus, para se arrependerem, para se converterem? Isso é um verdadeiro milagre da parte do Senhor. Pessoas que nesse momento já partiram para a eternidade, que estão em hospitais morrendo, e você está aí mais uma vez recebendo uma nova chance da parte do Senhor, uma nova oportunidade de ser abençoado, de receber um milagre da parte do Senhor, como aconteceu com Cafarnaum. A terceira lição que nós aprendemos aqui com Jesus é que para que a verdadeira fé habite em nosso coração, nós precisamos ouvir falar dele. Como aconteceu aqui no versículo 3, diz a Bíblia que, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião ouviu falar a respeito de Jesus. É sobre Jesus que nós temos que ouvir falar. Nós precisamos ouvir falar de Jesus. O que você mais precisa é ouvir falar de Cristo. Às vezes a gente ouve falar de tantas pessoas, de tantos homens, de tantas mulheres, de tantas pessoas importantes, mas não há uma pessoa mais importante que possa produzir fé, esperança, paz, alegria e salvação na nossa vida do que Jesus Cristo. Então você precisa ouvir falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Jesus, o nosso coração se alegra, o nosso coração se tranquiliza. Jesus produz paz na nossa vida, Ele enche o nosso coração de fé, Ele enche o nosso coração de esperança, porque Ele é a nossa única esperança, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que é pelo ouvir a sua palavra, é por ouvir falar dele que nós temos fé, como aconteceu na vida desse centurião. A quarta lição
é que dificilmente Jesus rejeitará um pedido com insistência e humildade. No versículo 4, quando os amigos do centurião chegaram perante Jesus, a Bíblia diz que eles começaram a pedir com insistência, lhe suplicando, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto. E no versículo 6 nós já vimos que Jesus foi com eles. Quando eles disseram: ele é digno de que lhe faças isto, Jesus foi com eles. Mas quando ele já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. A coisa mais difícil que poderá acontecer é Jesus rejeitar um pedido com insistência e humildade da nossa parte. Veja que eles não ordenam, eles não obrigam, eles apenas pedem. O centurião apenas pede. É isso que nós temos que fazer: pedir a Jesus com humildade, com insistência, porque Jesus poderá fazer grandes coisas na nossa vida, na nossa família, na vida que nós tanto amamos, se nós pedirmos com insistência, mas com humildade. E dificilmente Jesus rejeitará esse pedido. E a Bíblia diz que Jesus foi com eles. Como é lindo isso! Jesus foi com eles. Jesus foi com eles. Jesus se importou. Ele ia curar o seu servo, entrando na casa dele. Ele não entrou porque o centurião demonstrou uma grande fé e a humildade, ao ponto de nem querer que Jesus entrasse na sua casa. A quinta lição, meus queridos, baseada aqui na vida de Jesus Cristo, é que ele merece toda reverência, porque ele é a suprema autoridade. No versículo 6 e 8 nós já vimos que quando Jesus já estava perto da casa do centurião, ele enviou amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. E no versículo 8 ele diz: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Jesus Cristo, ele não apenas tem autoridade, a Bíblia diz que ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Perante Jesus se curvam, se dobram, se ajoelham os seres mais santos, mais puros, os serafins, os querubins, os arcanjos, todos os anjos se prostram perante ele. Todas as autoridades do planeta Terra precisam se subornar, se curvar perante Jesus. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que está acima de todo outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso ele merece toda reverência, porque ele é a suprema autoridade. E esse centurião, que era uma autoridade, ele se humilha perante a autoridade máxima. Ele nos dá uma grande lição aqui do que é reverenciar uma autoridade, e principalmente quando essa autoridade se refere a Jesus Cristo. E eu quero que você entenda, meus queridos, que quantas pessoas tratam Jesus com irreverência, quantas pessoas que desrespeitam a pessoa de Jesus. Vocês devem lembrar do carnaval, que eu não assisto mais carnaval, as escolas de samba, aqueles caras fazendo zombaria, escárnio com a pessoa de Jesus, arrastando ele em plena avenida, achando que com isso os seus nomes seriam conhecidos e tornariam famosos, mas não sabem eles que eles estavam escarnecendo da suprema autoridade, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós temos que entender que Jesus é o ser mais perfeito que existe, ele é a perfeição, ele é o ser mais santo, mais puro,
porque Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é o Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que existe. Ele é o Criador das estrelas. Jesus Cristo é o Criador do vento, das montanhas, dos oceanos. Jesus é o Criador dos seres humanos, dos animais, das plantas, dos planetas, de todos os anjos. E por causa da sua santidade, nós devemos, meus queridos, ter reverência. Nós precisamos respeitar a sua pessoa, ter temor de estar na sua presença, honrando Ele de todo o nosso coração. As pessoas não conhecem Jesus. É por isso que muitos escarnecem do seu nome, muitos zombam. Mas nós precisamos aprender que Ele é Deus. E conforme Ele falou ali na pessoa de Deus para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que tu estás é santa. Isaías, quando viu a glória dele, ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, referindo-se a Jesus. Pedro, quando viu aquela pesca maravilhosa, tantos peixes que quase a rede se rasga, ele caiu de joelhos perante Jesus, dizendo: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. João Batista: eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele é maior do que eu, ele é mais poderoso do que eu, porque eu só batizo com água, mas ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando João viu Jesus glorificado na ilha de Patmos, ele caiu como morto aos seus pés. Jesus Cristo é aquele que vive pelos séculos dos séculos, que tem as chaves da morte e do inferno, que abre as portas e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é a suprema autoridade. Ele é aquele que criou e que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a expressão exata do ser de Deus, o verbo vivo, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nem a morte pôde detê-lo, aquele que salvou a nossa alma da condenação do inferno, aquele que criou o inferno para Satanás e seus demônios. Ele merece todo o respeito, toda a reverência, como aconteceu perante esse centurião. Eu não sou digno de ir ter contigo, eu não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Quantas pessoas que têm usado o nome do Senhor Jesus em vão, quantas pessoas que têm blasfemado o nome do Senhor Jesus, que têm escarnecido dele, porque não o conhecem, não sabem do quão ele é santo e perfeito e puro, e não sabem que ele é o Todo-Poderoso, não sabem que ele é o único Salvador, e não sabem que um dia ele vai voltar com todo o poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Ele vai vir, vai se sentar no seu trono de glória para julgar os vivos e os mortos, todas as nações do planeta Terra, até aqueles mesmos os que morreram afogados no mar, que desapareceram, que ninguém sabe onde estão os seus cadáveres, vão voltar e vão comparecer perante o tribunal do Senhor para prestarem contas. Os presidentes, os prefeitos, os governadores, os ministros, os supremos dessa terra, todos irão comparecer perante a glória do Senhor, a majestade do Senhor. E nós temos que ter esse mesmo sentimento, nós temos que ter esse mesmo pensamento, essa mesma convicção, meus queridos. Nós não somos dignos de estar na presença do Cordeiro de Deus. Nós não somos dignos nem de que Ele entre na nossa casa também. Mas se não fosse a sua graça, se não fosse a sua misericórdia, nós estaremos perdidos. Glória a Deus por sua graça,
Glória a Deus por sua misericórdia que nos alcançou. Então Ele merece toda a reverência do nosso coração, porque Ele é a suprema autoridade. E em penúltimo lugar, eu quero que você entenda que apenas uma palavra sua é suficiente para realizar o milagre que tanto esperamos. No versículo 7, o centurião disse, demonstrando uma grande fé: porém manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, o meu servo será curado. Apenas uma palavra eu quero dizer para você nessa noite, você que está esperando um milagre. Apenas uma palavra de Jesus é suficiente para que essa enfermidade do seu pai saia, essa enfermidade na sua mãe desapareça, essa enfermidade no seu filho caia por terra. Apenas uma palavra de Jesus é suficiente para que esse seu amigo seja curado, essa sua amiga seja curada, a sua vida seja restaurada. Apenas uma palavra de Jesus é suficiente para que o milagre que você tanto deseja, que você tanto espera, aconteça. Apenas uma palavra de Jesus Cristo, uma palavra, porque foi por sua palavra que Ele criou todas as coisas, e hoje basta apenas uma palavra dEle, para que as coisas voltem para o seu devido lugar. Ele dá ordem à natureza, a natureza obedece, dá ordem aos animais, os animais obedecem. Ele dá ordem aos seus anjos obedecem. Não há quem possa resistir à sua palavra poderosa. Eu quero dizer para você que apenas uma palavra dele é suficiente para que esse coronavírus desapareça, que esse câncer desapareça. Uma palavra de Cristo para que essa osteoporose desapareça. Apenas uma palavra de Cristo é suficiente para que esse grande milagre que você está esperando aconteça. Uma palavra do Senhor Jesus. Basta apenas uma palavra do Senhor. Manda, Senhor, uma palavra e o meu rapaz será curado. E eu quero finalizar essa palavra, meus queridos, nessa noite, dizendo em sétimo lugar, que Jesus deseja encontrar fé no nosso coração. No versículo 9, ouvidas estas palavras do centurião, a Bíblia diz que Jesus admirou-se dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nem mesmo em Israel achei fé como a desse centurião. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluia. Jesus, Ele não se ilude com a nossa aparência, Ele quer ver fé no nosso coração. Ele quer que você creia. Se tu creres, tudo é possível que crê. Quantas vezes Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Porque você creu, você foi curado. O seu filho está curado, a sua filha está curada porque você creu. Porque você creu, seu pai está curado, a sua mãe está curada. Jesus quer ver fé na sua vida, Ele quer encontrar fé no nosso coração, Ele quer achar fé na nossa vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Diante de tantos obstáculos, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas, nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar mantendo fé no Senhor, a fé viva, a fé em Jesus Cristo, a fé na pessoa de Jesus, porque Ele merece toda a nossa confiança, Ele merece toda a nossa fé. Creia em Jesus, confie nele, Ele está no controle, Ele tem todo o poder, Ele está presente, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele tem compaixão de nós, Ele tem graça para nos dar, Ele tem misericórdia,
Ele tem milagres para operar na nossa vida. Creia, Ele quer ver fé na tua vida. Não desfaleça, não esmureça. Jesus quer ver fé na tua vida. Ele quer te encontrar crendo. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesus pergunta: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Oh, meus queridos, a fé tem desaparecido na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm deixado de crer. Muitas pessoas têm perdido a fé. Muitas pessoas têm abandonado a fé, têm apostatado da fé. Mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, é de fé em fé. Jesus deseja encontrar fé no nosso coração, na nossa vida. Ele está olhando para a sua fé. Ele está olhando para a sua fé. Se você crê, tudo é possível que crê. Creia em Jesus, creia na sua palavra, creia no seu poder, confia nele, que o mais Ele fará por você, o mais Ele fará na sua vida e na sua família. Foi isso que aconteceu na vida do servo desse centurião. Ele creu e Jesus o curou de longe, apenas com uma palavra. Jesus o curou. Jesus nem precisou entrar na casa dele, Jesus o curou. E aquele milagre que nós tanto esperamos é pela fé que nós receberemos. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Nada nos será impossível. Porque tudo é possível mediante a fé. Porque nada é impossível para o nosso Deus. É por isso que eu creio, Deus. Eu creio nesse Deus maravilhoso. Eu creio nesse Deus poderoso. Eu creio em Jesus. Eu creio. Eu confio nele. Que nada de mal nos acontecerá se não for com a sua permissão. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que ele continua fazendo milagres ainda hoje. Eu creio que ele continua fazendo maravilhas ainda hoje. Eu creio. Eu quero te encorajar a continuar crendo, porque Jesus quer encontrar fé na sua vida também. Amém? Vamos cantar, vamos louvar e depois estaremos orando por essa palavra, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Deus não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar, meus queridos, agradecendo ao Senhor por essa palavra, e que Deus abençoe sua vida e faça um grande milagre acontecer na sua casa, na sua família, nesse momento, em resposta às nossas orações. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra que mais uma vez foi ministrada aqui diretamente do templo, da Igreja Batista Manancial. Que essa palavra seja guardada em cada coração, para nós não pecarmos contra Ti, Senhor. Fortaleça a nossa fé, nos guarde de todo mal, Senhor. Nos livre dessas enfermidades malignas, em nome de Jesus, Senhor. Esteja curando os enfermos, esteja, meu Deus, agindo na vida de quem está precisando de um milagre nesse momento. Meu Deus, enche o nosso coração de fé, de esperança, de fervor, de alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós a cada dia se submetamos à Tua palavra, se submetamos à Tua autoridade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, glorifica o Teu nome na vida dessa igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus queridos, glória seja dada ao Senhor. Mais uma vez, estou muito feliz por estar aqui ministrando a palavra, e peço que você divulgue, compartilhe essa palavra, para que outras pessoas ouçam e sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Amanhã, se Deus permitir, ali diretamente do nosso lar, a partir das 10h30 da noite, estaremos de volta com mais uma ministração da palavra de Deus ao seu coração. Um grande abraço, fique com Deus, graça e paz para todos, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus.